Olá, aqui é o Alexandre Afonso e esse é mais um vídeo da AlgoWorks para você, onde a gente vai conversar sobre o Spring Data JPA, para você que quer ainda mais produtividade nos seus projetos, mais especificamente aí relacionado à camada de persistência. Bom, o que é o Spring Data JPA? Ele é um projeto, que está ali dentro do ecossistema Spring, claro, que nos ajuda a sermos muito mais produtivos na construção da camada de persistência da nossa aplicação. Ele é como se fosse uma camada de abstração acima do JPA. O JPA nos ajuda ali a abstrair o nosso banco de dados, as nossas consultas, transforma tudo ali em objeto relacional para a gente. E o Spring Data JPA é uma camada ali ainda acima. Ele nos ajuda com a criação dos nossos repositórios. Ele já tem ali dentro do framework várias coisas úteis para a gente, úteis para praticamente todas as aplicações, para a gente poder já utilizando ali já na nossa aplicação sem ter que implementar praticamente nada, sem ter que fazer praticamente nada. Ele é um framework, na verdade o Spring Data JPA ele é um subprojeto do projeto Spring Data. Então a gente tem um projeto Spring Data, dentro do projeto Spring Data a gente tem ali o Spring Data Mongo, a gente tem o Spring Data Redis, Spring Data REST, Spring Data LDAP e tem vários outros ali. O Spring Data ele é um projeto lá do ecossistema Spring que tem como objetivo facilitar com que os desenvolvedores lidem ali com a camada de persistência, seja essa persistência aonde for, seja num banco NoSQL ou seja num banco relacional, como ainda a maioria dos casos, e por isso até o Spring Data JPA ainda é o mais utilizado dentre esses projetos que estão abaixo ali do Spring Data. E o que esse projeto tem de bom, mais especificamente, que ajuda tanto aí a gente a ser mais produtivo? Primeiro, eu quero falar aqui da interface JPA Repository, que é uma interface que ele tem, que tem ali alguns métodos já preparados, já tem assinatura de alguns métodos ali. São métodos para a gente poder salvar alguma coisa, para a gente remover algum objeto, para a gente fazer pesquisas. É como se fosse ali uma espécie de DAO genérico, muitas pessoas já fizeram aí o famoso DAO genérico, e o Spring Data JPA é como se ele já entregasse esse DAO genérico para a gente. Aí o que a gente faz? A gente cria uma interface nossa, vamos supor aí que você tem aí a entidade produto dentro da sua aplicação. Aí você cria ali uma interface chamada Produto Repository e manda essa interface estender a interface do Spring Data JPA, que é a JPA Repository. Obviamente, a sua interface vai passar a ter todos esses métodos que estão declarados na interface JPA Repository. E o mais bacana disso tudo, é que você não precisa implementar essa interface. Você não precisa nem mesmo colocar alguma anotação específica nessa sua interface. Basta você criar a sua interface, por exemplo, ali, Produto Repository. Aí você pede para a sua interface estender a interface JPA Repository. E você não precisa colocar nenhuma implementação, e já vai poder utilizar. Obviamente, alguém tem que dar essa implementação para essa interface. A interface ela não vai funcionar ali como uma interface. Só que quem vai fazer isso é o Spring Data JPA em tempo de execução. Então, quando a sua aplicação levantar ali, ele vai enxergar a sua interface, ali no nosso caso, do nosso exemplo aqui, Produto Repository, está estendendo JPA Repository, ele vai enxergar essa interface e vai prover uma implementação para ela. Então ali você já vai ter métodos para salvar, para buscar, para fazer buscas, para poder remover, para poder atualizar o seu objeto. E algumas outras coisas ali relacionadas a JPA, como o método flush, o método commit, algumas coisas nesse sentido. Mas o bacana é que você já consegue ali começar a sua aplicação, ali, a sua camada de persistência, sem ter que criar praticamente nada. Você cria ali a sua interface e já tem coisas, já tem ali o seu repositório funcionando, você já pode sair utilizando ali, claro, se você já tiver configurado ali usuário, senha de banco de dados, colocado o driver do banco de dados no path, obviamente, essas configurações você precisa fazer. Se você já tiver feito isso, você já consegue já persistir objetos, fazer pesquisa, Então, essa questão aí, essa interface, ela nos ajuda bastante. E ainda dentro dessa interface tem uma outra coisa bacana, que é a questão da paginação e ordenação.
Se você reparar nessa interface JPA Repository, os métodos de pesquisa dela já tem alguns ali, tem algumas sobrecargas que recebem um objeto onde você vai colocar ali como que você quer a sua paginação. Por exemplo, você vai chamar o objeto, tem um método lá que chama, que é o find all, né, que você traz todos os objetos que tem ali na sua base de dados, todos os registros que tem ali na sua base de dados. Aí se você utilizar a sobrecarga que está recebendo ali um objeto que chama page request, aí nesse page request você passa ali junto com eles quantos registros você quer por página, né? Você passa ali qual que é a ordenação, se você quer ascendente ou descendente, e no retorno ele vai te devolver só aquilo que você pediu com mais ali algumas informações, como por exemplo, quantos registros tem na base de dados que corresponde na base de dados que corresponde àquela pesquisa. Ele te fala se aquela é a última página ou não, né? Porque na hora que você vai fazer a pesquisa, você fala qual página você quer. Aí ele te informa também se aquela é a última página ou não, se aquela é a primeira página ou não. Isso ajuda bastante a gente construir lá a nossa view, né? A gente construir a nossa grid ali, geralmente é uma grade ali, é uma table, né? Que a gente está apresentando para o usuário, e a gente precisa dessas informações, a gente precisa saber quantos elementos por página, a gente precisa saber se a gente está na última página ou não está. Então esse tipo de coisa ele já entrega também para a gente. Uma coisa muito bacana também, uma terceira vantagem, uma terceira característica dele que eu quero comentar, é a questão da gente conseguir construir consultas através das assinaturas de métodos. Olha, esse é um recurso muito bacana, olha só. Vamos pegar aqui essa interface, né, do exemplo aqui do vídeo, que é a Product Repository. Aí você está estendendo já a JPA Repository, já tem todos os métodos ali básicos, né, para salvar, para pesquisar e tal. Só que não vai te atender, né? Não vai atender toda a sua aplicação. Você sempre tem que colocar ali uma coisinha ou outra. Aí o que acontece? Vamos supor que você pesquisa ali, você precisa ali de uma pesquisa que vai buscar um produto por nome. Aí o que você pode fazer? Você pode utilizar um padrão que existe nele para construir uma consulta através da assinatura dos métodos. Como é que funciona esse padrão? Você começa a sua consulta, você começa a assinatura, o nome do método ali, a assinatura, com a palavrinha find. Aí depois você coloca ali a palavrinha by, entre o find e entre a palavrinha find e entre a palavrinha by, você ainda pode colocar alguma coisinha ali se você quiser, né, que descreve esse método. Aí depois da palavrinha by, você começa a escrever mesmo a query, né? Você começa a colocar ali coisas que seriam equivalentes ao que você coloca lá na cláusula where de uma consulta SQL. Por exemplo, se você quer buscar por nome, né? Porque é uma consulta que obviamente não tem por padrão. Você quer fazer uma pesquisa ali pelo nome do produto. O que você faz? Você coloca ali o retorno produto, né? Obviamente. Aí o nome do método vai ficar find by nome. Aí no caso o nome é a propriedade que tem que estar lá dentro da sua entidade produto. E se você escrever find by nome, receber esse nome como parâmetro, obviamente, do método, ele vai também criar uma implementação para esse método para você. Né? Então essa questão aí de você poder criar consultas a partir das assinaturas é muito bacana. Obviamente, aqui eu arranhei ali a pontinha ali do que tem de funcionalidade. Obviamente tem muito mais coisas ali dentro do framework, né? Aqui eu dei um exemplo pequeno para você entender essa funcionalidade, né? Essa característica dele, mas tem muito mais possibilidades. Obviamente também não é uma bala de prata, né? Você não vai conseguir fazer de tudo ali, mas já é uma ajuda muito bacana. Tanto que ele também tem uma outra coisa, que seria o quarto ponto que eu quero colocar aqui dos recursos dele, que é a questão da anotação @query. Né? Se você às vezes não quer criar uma consulta a partir da assinatura do método, mas você pode fazer o seguinte, você coloca lá na sua interface um método, dá o nome que você quiser, né? Não precisa seguir padrão nenhum, aí você pega esse método e anota ele com a anotação @query. E anotando, você pode, a partir do momento que você anotou, a anotação @query ela recebe uma string, que é a sua consulta, né, o seu JPQL. Aí o que vai acontecer é que quando você chamar esse método que você criou ali, que deu o nome que você quis, o Spring Data JPA vai entender que é para ele executar a consulta que você deixou ali na anotação @query.
Então esse também é um recurso que complementa essa questão da criação de consultas através de assinaturas, né? Então eu coloquei aqui esses 4 pontos, que é a questão da interface do JPA Repository, a questão dele já paginar para a gente as nossas pesquisas, né? Ele ter recurso de paginação, também tem a questão dele construir consultas a partir das assinaturas e por último aqui que eu comentei com você, a anotação @query. Tem algumas outras coisas também, eu comentei aqui aquilo que a gente mais usa, aquilo que a gente mais precisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né, de conhecer aí um pouco melhor sobre o Spring Data JPA. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra gente, compartilha esse vídeo e no mais, um abraço para você e até uma próxima. Tchau!